graças te damos, Senhor. Deus fiel, Deus fiel. Obrigado, Jesus. Você pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Eu queria que você que tem a Bíblia, você que trouxe a palavra de Deus, você que tem ela aí de papel ou no seu smartphone, eu quero que você abra ela em Filipenses 4:4. Nós vamos estar falando um pouquinho hoje sobre ladrões de alegria. Pode deixar essa carinha bonitinha aí, por favor. Olha que coisa mais linda. Que alegria, né, gente? Isso é alegria. Aí eu pergunto para você, você tem alegria? Você é uma pessoa alegre? Talvez você diga assim, mas eu não tenho motivo para ser alegre. Aliás, ser alegre e ter alegria nos dias de hoje é muito difícil, não é mesmo? Como ter alegria diante das situações, diante de tudo que a gente vive, diante de todo dia, das nossos problemas? Como assim nós podemos ser alegres? Nós vemos que isso na palavra de Deus, nós vamos ver em Filipenses 4:4. Pode pôr o versículo para mim, por favor. Estejam sempre cheios de alegria no Senhor. E digo outra vez, alegre-se. Tem uma versão que diz, regozijem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. E ele diz novamente, outra vez digo, alegrem-se. Alegrem-se. Tem algumas versões que são diferentes, mas está voltada para esse tema, alegria. Alegria no Senhor. Quando nós não precisamos nem ser bons entendedores de comportamento humano, para ver que a igreja e os cristãos de hoje, né, desse século, podemos ver que muitas vezes na face, no rosto, parece que não expressa muita alegria. Não precisamos nem ser bons entendedores de mente humana, mas parece que não expressa muita alegria. Mas como é que nós podemos entender isso? Talvez a resposta disso está, de repente, em 1 Samuel, capítulo 30, lá fala de um homem chamado Davi e seus homens, que eles saíram para a guerra, e quando eles voltam da guerra, tudo está em ruína. As casas estão queimadas, as tendas estão queimadas, as famílias foram levadas cativas, os filhos, esposas, né, mulheres, foram levados cativos. E quando eles entram para essa cidade de Ziklag, eles não encontram satisfação, motivação para se alegrar. Ou seja, que cenário de tristeza, que cenário para alegrar? Não existe um cenário ali para alegrar-se. Pessoas foram levadas cativas, as casas foram queimadas. E sabe o que diz o texto? Quando eles chegam nessa cidade e eles veem aquela situação, diz ali o texto de 1 Samuel capítulo 30, que eles choram muito, eles choram. Pensa em homem chorando, gente, deve ser uma coisa bem legal, porque mulher chorando é feio, né? Mas homem chorando, pensa naqueles soldados valentes, fortes, todos chorando, ali derramando lágrimas diante de uma situação de desespero.
uma situação muito crítica, e eles choram muito. E o texto diz assim, que eles choraram tanto, mas choraram tanto, que não tinham mais força para chorar. Pensa, você já chorou assim? Sabe, chora, chora, e chora de novo, e chora outra vez, e você parece que não tem força mais para chorar. E o texto diz que eles não tinham mais força para chorar, e choraram muito. Beleza. E como se não bastasse tudo isso, os homens de Davi, além de ele já estar naquela ruína, naquela situação de crítica, os homens de Davi acusaram ele de ter daquele acontecimento. Eles falaram assim: você é culpado, você é o culpado de tudo isso. Então, ainda mais peso em cima. E Davi, então, o texto diz assim, que Davi, ele chorou muito, ele fez muito esforço até, e chorou bastante. Só que daí, Davi, o texto diz assim, que Davi se fortaleceu no Senhor. Davi se animou no Senhor. Ele encontrou alegria no meio daquele caos. Ele conseguiu encontrar alegria no meio daquela situação de desânimo. Isto é ser alegre. Isto é que o texto de Filipenses está dizendo. Sempre se alegrem no Senhor. A alegria aqui nesse texto não é simplesmente uma alegria passageira, gente. Não é uma alegria que a gente fala assim: ah, que legal, estou feliz hoje. Comprei uma bolsa nova. Né? Mulher é assim, não é? Compra a bolsa nova e fica feliz. Compra um sapato novo, está feliz. Sapato daí do outro dia, já não está mais feliz. Virou o dia, não está feliz mais? Não, preciso de outro sapato. Isso é felicidade, gente? Isso não é felicidade. É gostoso você ter, é gostoso você comprar um sapato, é gostoso comprar uma bolsa, é gostoso. Mas não é isso que é a alegria. O texto está dizendo assim, que a alegria é uma pessoa. Pensa. Alegria não é uma coisa. Alegria é uma pessoa. É a pessoa de Jesus. Ou seja, Jesus é a verdadeira alegria. A alegria é ter Jesus. Então, quem não tem Jesus não tem alegria. E quem tem Jesus tem alegria. É isso que o texto está dizendo. Então, se eu e você, nós dissemos que nós temos Jesus, e nós não dissemos assim, mas eu não sou alegre. Então, por que a sua alegria está onde? Não está em Jesus. Ontem eu estava com um grupo de pessoas, num curso que eu faço, e uma das meninas, das mulheres, estava dizendo assim: ah, mas eu sou uma pessoa muito feliz. Ah, pode ver nas postagens. Eu estou sempre rindo nas postagens. E estou sempre com um copo de cerveja. Eu falei: Deus meu. Então quer dizer que você precisa ter um copo de cerveja para se alegrar. Então quer dizer que se você tirar um copo de cerveja das suas mãos, você não ri mais. Você está escondido atrás de um copo de cerveja. A alegria é no Senhor. Porque apóstolo Paulo, nesse texto, gente, nessa carta aos Filipenses, ele não está num resort. Quando ele escreve essas cartas, ele não está num hotel 5 estrelas. Ele não está simplesmente em uma fazenda com vacas, bois, enfim, tudo que é gostoso. Ele está na prisão. Ele está na prisão. Simplesmente na prisão. E é onde ele escreve: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. Agora eu quero falar para você
aqui 3 coisas importantes antes de eu falar do ladrão de alegria. Alegria aqui, na verdade, nesse contexto, a alegria, ela é ultra circunstancial, não depende da circunstância. A alegria aqui, ela é um mandamento. É um mandamento. Ele está dizendo, alegrai-vos, alegrem-se. Ele não está dizendo assim, se vocês quiserem, vocês se alegrem. Se vocês estiverem bem, vocês se alegrem. Se vocês estiverem com saúde, vocês se alegrem. Se vocês não tiverem problemas, vocês se alegrem. Quantas pessoas aqui já passou por problemas na sua vida? Levanta a mão, ou passa por problema? Todo mundo. Quem já passou por falta de dinheiro? Já também? Quem já teve problema com filhos? Também. Então, gente, não é isso. Você pode ter até mesmo uma falta, você pode ter, de repente, aquilo que não está dentro do seu contexto ali, de alegria da cabeça sua, mas a alegria verdadeira, neste texto, Paulo está dizendo, é para nós nos alegrarmos no Senhor. E uma das coisas que a alegria é aqui também, ela é cristocêntrica. Ela é ultra circunstancial. Ela é cristocêntrica. E é um mandamento. É um mandamento. Então, quando nós não olhamos para isso, não atentamos para isso, é um pecado. É um pecado. Como muitas vezes estar ansioso é um pecado. Então, eu preciso melhorar. Eu preciso dar uma olhada para mim e ver como é que eu estou. Porque se aqui, nesse texto, é algo que eu preciso fazer, eu preciso buscar isso, então se eu não estou fazendo, eu estou deixando de fazer isso, eu estou pecando. Mas vamos lá ver o ladrão de alegria. Nesse texto nessa carta em Filipenses, nós vamos ver aqui 4 ladrões de alegria. Tem mais, mas nós vamos ficar com esses 4. Só nesse livro de Filipenses aqui, só nessa carta de Filipenses, existem 4 ladrões de alegria. Primeiro ladrão de alegria, as circunstâncias. As circunstâncias da vida, elas podem roubar a nossa alegria. Por exemplo, hoje você está aqui, de repente você não está muito alegre porque algo aconteceu, é uma circunstância. Aconteceu algo, de repente, aconteceu X coisa lá no meu trabalho, na minha casa. É uma circunstância. E a alegria, e esse ladrão de alegria, se nós não tomarmos cuidado, as circunstâncias da vida, elas vão roubar a nossa alegria. Vamos ver lá Filipenses 1:12, o que diz? Eu quero que vocês saibam, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, eu quero que vocês saibam, que tudo quanto me aconteceu aqui, tem sido uma grande ajuda para o progresso do Evangelho de Cristo. Tudo o que aconteceu, ele está dizendo, contribuiu para o crescimento, para o progresso do Evangelho de Cristo. Ou seja, quantas coisas aconteceram com Paulo. Eu anotei algumas aqui. Se nós fôssemos perguntar, por exemplo, para o apóstolo Paulo, ele está falando aqui, né? Então, ele fala assim, eu quero que vocês saibam. Eu quero que vocês saibam, irmãos. Tudo que me aconteceu aqui tem sido uma grande ajuda para o progresso do Evangelho. Mas, Paulo, o que aconteceu com você? Tá bom, Paulo, você está dizendo que tudo que aconteceu contribuiu para o progresso do Evangelho. Mas que coisas aconteceu com você? Em resumo, ele poderia dizer para a gente assim, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui apedrejado em Listra, eu fui preso e açoitado em Filipos, eu fui esquecido em Tarso, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei o naufrágio para Roma,
Eu fui chamado de tagarela em Atenas. Eu fui chamado de impostor em Corinto. Eu enfrentei feras em Éfeso. Eu fui preso em Jerusalém. Fui picado por uma cobra. Cheguei preso e algemado em Roma. Mas eu quero que vocês saibam que essas circunstâncias contribuíram para o progresso do Evangelho. Todas essas coisas que aconteceram, essas circunstâncias que me aconteceram, contribuíram para o progresso do Evangelho. Quando nós olhamos na perspectiva a vida nossa, de baixo para cima, nós vamos ter problemas. Quando nós olhamos numa perspectiva de circunstanciais, certamente nós não vamos ter alegria. Esse ladrão de alegria, ele vai roubar a nossa alegria. Uma vez Gary Chapman, ele é o escritor daquele livro 5 Linguagens do Amor, um dos bastante conhecido, que ele tem vários livros escritos, mas um dos, as 5 Linguagens do Amor, que eu acredito que algumas pessoas aqui conheçam, que é maravilhoso esse livro. Ele escreve que com 5 anos aproximadamente, ele estava na sua casa e a sua mãe estava fazendo bordado. Lembra quando as mães, as vovós faziam bordados e colocavam assim, tipo uma roda assim. Hã? Como chama? Bastidor? É isso aí, querida, obrigada. É aquele negócio, aquela rodela assim, que é suporte para bordar. E a mãe dele estava bordando, sentada, e ele embaixo, pertinho dela, e olhando assim, embaixo da cadeira, e ele olhou por baixo, o bordado. Ele olhando por baixo, ele disse assim: ô mãe, que coisa feia você está fazendo. Que negócio horroroso. Que isso, mãe? Que coisa feia, esse monte de linha pendurada aí. Que treco horrível que você está fazendo, mãe. Aí ela disse: sim, meu filho, não é feio. Você está olhando o lado inverso. Vem aqui. Aí ela pegou, ele colocou no colo. Vem aqui que você vai olhar de uma perspectiva diferente. Olha agora. Aí ele olha o desenho, ele diz: nossa, mãe, que bonito. Que coisa bonita você está fazendo. Todas aquelas linhas embaixo, toda desalinhada, toda torta, tudo cheio de coisas ainda desalinhadas. Ele estava olhando de baixo para cima. Sabe, às vezes você olha a sua vida de baixo para cima e você vê tudo linha torta, tudo desalinhado, tudo fora de ordem. Mas peça para o Senhor colocar você no colo dele. Como essa mãe fez com esse filho: vem cá, filho, eu vou colocar você no meu colo e você vai ver daqui, ó. Peça para Deus: Senhor, me ajuda a sentar no teu colo. Eu quero ver minha vida de cima para baixo, eu não quero ver de baixo para cima. A minha vida muitas vezes está meio bagunçada mesmo. Mas, Senhor, me ajuda a ver isso de cima para baixo. Deus quer, sabe o quê? Nos ajudar a arrumar nossa bagunça. Ajudar a colocar em ordem as bagunças que muitas vezes nós fazemos. Ele nos ajuda, Ele não vai arrumar. É nós que vamos fazer, não é Ele que vai fazer. Porque às vezes nós falamos assim: oh Deus, arruma essa bagunça que você fez, vai. Minha vida é uma bagunça. Está uma coisa toda bagunçada. Mas espera aí, Deus fala assim: fui eu que fiz a bagunça? Não, foi você que fez, então arruma, eu vou te ajudar, mas arruma. Estava ouvindo um pastor dizendo do filho dele também. O filho dele, quando ele chegou em casa de viagem, tinha viajado, e quando ele chegou em casa, o filho dele, quando se aproximou dele, foi logo ao encontro e disse assim para ele: pai, deu a mãozinha, tinha mais ou menos também essa idade, 5 anos, deu a mãozinha: pai, pode bater. Virou a bundinha assim: pai, pode bater. Ele falou: por que pode bater, filho? Pai, pode bater, eu sei que você vai bater. Calma, filho, mas por que eu vou te bater? Aí ele pegou o pai dele pela mão, pelo braço: vem cá, pai. Mostrou no escritório do pai os livros tudo no chão. Ele derrubou todos os livros do pai no chão. E o pai falou assim: filho, o pai está cansado. O pai não vai bater agora não. O pai quer dormir. Vamos dormir com o pai. Arará. Aí ele foi para o quarto. Pai, bate logo, vai.
bate logo, porque eu sei que você vai bater, então, por favor. Aí o pai não falou, não vou conseguir dormir desse jeito. Vem cá, filho, vamos lá. Foi lá no escritório. Filho, faz o seguinte, pega o livro, passa um paninho aí, deu um paninho para ele, pega um paninho, coloca lá de novo. Ele foi ensinando o filho, põe esse, está tudo arrumadinho agora, tudo prontinho. Pai, agora você vai bater? Ele falou, não, filho, não vou te bater. Você arrumou, para que eu vou te bater? Não precisa, você colocou no lugar. Sabe, às vezes nós queremos apanhar de Deus. E Deus fala assim, filho, você não precisa apanhar, porque você já arrumou sua bagunça. Você já organizou as coisas que você tinha bagunçado, não é? Não deixa que as bagunças da sua vida, muitas vezes, tire a sua alegria. Arrume a bagunça. E você vai se alegrar no Senhor, porque o Senhor é a tua fonte de alegria. Ele é o teu remédio sempre. Ele sempre será a tua fonte de esperança, a tua fonte de renovo, e aquele que te ajuda a arrumar aquela bagunça que você fez. Lembra que ele te ajuda. Ele não vai fazer sozinho, porque não foi ele que fez, não foi ele que bagunçou. Foi você que bagunçou. Vamos lá para o segundo ladrão de alegria. As pessoas. Pessoas também têm essa facilidade de roubar a nossa alegria. Primeira coisa, as circunstâncias. As circunstâncias, elas roubam a nossa alegria. Elas têm muita facilidade de roubar, de solapar, de destruir a nossa alegria. Agora também as pessoas. Filipenses 2, 3, 5, vamos ver. Não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros. Sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos, ou superiores. Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupe-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus. Igreja de Filipos, essa igreja era uma igreja muito abençoada. Era uma igreja que ajudava os outros muito. Ajudava os missionários, ajudava muita gente. Pensa numa igreja boa. Era a igreja de Filipos. É igual a nossa igreja. Aleluia, gente. Glória a Deus. Era igual a nossa igreja. Igreja que ajuda, igreja que abençoa, igreja feliz, povo alegre, povo sorridente, um povo que ama a Deus, que vai morar no céu. Amém ou não? Não senti firmeza não. Mas amém. Glória a Deus. Pela fé nós vamos crer. Só que tem um detalhe. Se você ler Filipenses, você vai ver assim. O povo também era um povo que gostava de aparecer. Era um povo que tinha partidarismo. Era um povo que tinha vanglória. Queria fazer para ter glória. Evódia e Sintique, não sei se você já ouviu esse nome aqui. Você já leu esse nome na Bíblia? Evódia e Sintique. Bonito nome, né? Evódia e Sintique. Ele fala assim para elas assim, olha, vocês tratem de concordar entre vocês. Vocês não concordam entre vocês, vocês discordam entre vocês. É mais ou menos assim. Quando a Evódia, de repente, estava trabalhando na cantina da igreja, a Sintique falava assim, eu não vou comprar nada na cantina porque a Evódia está lá. Quando a Sintique estava escalada na porta, por exemplo, de recepcionista, a Evódia falava assim, vou passar na outra porta, porque é a Evódia que está escalada hoje, eu não passo lá, de jeito nenhum. Era gente problemática, era gente com problema, sabe problema? Era gente assim, era gente que brigava também, era gente que mordia, sabe? Tem um texto que fala assim, não é aqui, é o Tessalonicenses, se eu não me engano, que fala assim, porque vocês se mordem um ao outro? Porque vocês não olham o exemplo de Cristo? E ele chamando a atenção do povo, puxando a atenção do povo. E aí ele fala assim, aqui nesse texto assim, vocês precisam entender que a atitude de vocês precisa ser igual a de Cristo. Do mesmo jeito que Cristo perdoou, perdoe também. Ele está dizendo aqui, gente, de perdão, nada mais do que perdão.
E as pessoas, elas podem roubar a nossa alegria, gente. Pensa numa pessoa que fere você, ela rouba a sua alegria. Se você não tomar cuidado, ela rouba a sua alegria. Porque quando você tem uma coisa com alguém, você vai viajar, aquela pessoa está com você, sim ou não? Você vai dormir, aquela pessoa está lá com você do seu lado, dorme junto. Porque você fica só pensando nela. Você vai tomar banho, está lá a pessoa vendo você. Porque você está sempre pensando nela. Gente, quer coisa para roubar mais alegria do que isso? Então ele está dizendo assim, você precisa entender que é necessário você exercer o perdão. O exercício do perdão é necessário. Se nós quisermos viver bem, se nós quisermos viver melhor, nós precisamos exercitar o perdão sempre, sempre, sempre. E não tem como nós deixarmos de falar sobre isso, porque isso é o que move a nossa vida. O perdão é o que move a nossa vida. O perdão, ele é medicinal. O perdão é curativo. O perdão restaura. O perdão dá vida. O ódio mata. A raiva mata. O sentimento de querer estrangular alguém mata. Mas não mata o outro não. Mata você. Não é o outro que morre, é você. Quando você tem problema com o outro, você precisa acertar. A Bíblia diz assim, que se você tiver problema com outra pessoa, nem a oferta sua é aceita. Seu louvor não é recebido. Sua oferta não é recebida. Sua vida não é recebida. Então você precisa fazer isso. Não é uma questão de você querer ou não querer. É necessário. O perdão é necessidade. E não tem problema se você não esquece. Você só precisa entender que você precisa perdoar. Porque perdoar não é esquecer. Você se lembra sempre. Você não teve amnésia? Ora essa. Por acaso você teve uma amnésia? Não. Você não esqueceu. Mas é você lembrar sem dor. É você conseguir lembrar daquilo sem doer. Sem precisar você simplesmente ficar matando aquela pessoa. E morrendo você. Porque quem morre não é a pessoa, é você. É necessário nós exercitarmos o perdão. Nós vamos ver o terceiro ladrão de alegria. Preocupação excessiva com as coisas desta vida. Preocupar-se excessivamente. A palavra já fala preocupar. Você ocupa-se antes do tempo. Você está preocupado. Você está trazendo o dia de amanhã para hoje. Lá em Mateus 6 diz assim: viva, basta para cada dia o seu mal. E muitas vezes nós, trazendo essa preocupação, nós trazemos o dia de amanhã, nós trazemos o ano que vem, tudo para hoje. E não dá conta, não dá conta. Por isso que muita gente surta. Por isso que muita gente tem AVC. Não é só por isso, tá, gente? É também por isso. Uma das coisas que leva as pessoas a terem infartos é raiva. 2 horas antes da pessoa ter um AVC, por exemplo, pode ver que ela teve raiva, ela teve um sentimento de ódio, ela ficou irada com alguma coisa, enfim, ela explodiu, ou melhor, implodiu dentro dela, e aquilo virou um infarto. Então nós temos que entender que essa preocupação excessiva com as coisas dessa vida, ela rouba a nossa alegria. Filipenses 3,19, vamos ver. Pode passar o Filipenses. O futuro deles é a perdição eterna, pois o seu Deus é o apetite. Eles têm orgulho daquilo que deveria envergonhá-los. E tudo em que pensam é nesta vida aqui na terra. Tudo o que pensam é só aqui nesta terra.
E viver pensando só aqui nessa terra, gente, é viver infeliz. É viver infeliz. É viver frustrado. Porque muitas vezes aquilo que você está querendo não aconteceu. Então isso é frustração. Aí você entra dentro de você, você começa a olhar para você, para a sua vida, e você começa a pensar: o que eu fiz até agora da minha vida? O que eu conquistei até agora da minha vida? E você começa a ficar infeliz, porque às vezes você não conquistou aquilo que você deveria conquistar. Então você está olhando para quê? Para o aqui e para o agora. Colossenses 3 diz assim: fixem os seus olhos no céu, tirem um pouco os olhos da terra, fixe os olhos no céu. Tem até uma música que a gente canta aqui na igreja, né? Tira os meus olhos da terra, fixa os meus olhos no céu. Porque quando eu tiro os meus olhos daqui da terra e eu começo a contemplar o céu, querido, como a alegria brota, como brota a alegria, como aquela tristeza, ela vai embora, ela foge de você, porque você não tem simplesmente uma alegria circunstancial, não é simplesmente uma alegria baseada nas circunstâncias, não é em pessoas, mas a sua alegria é no Senhor. E você diz para Ele assim: Senhor, eu quero extrair do Senhor hoje a alegria. É do Senhor que eu vou extrair. Não é de pessoas, não é da circunstância, porque se esperar em circunstância pode não acontecer. Se eu esperar nas pessoas pode também não acontecer. Mas quando eu olho para esse Jesus, quando eu penso nele, quando eu encho meu coração dele, logo brota a alegria, gente. Logo brota a alegria. Se você ver lá em Filipenses, mais para frente, ele vai dizer assim: amados, não sejais ansiosos, é uma que nós vamos ver agora, mas ele fala assim: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude nisso, e se existe algum louvor, é isso que precisa ocupar o seu coração, é isso que precisa ocupar a sua mente. Estava falando ontem, eu estava atendendo um casal ontem, e eles estavam tão acelerados, muito acelerados, e assim, e falando, e o outro falava, e falava, e eu fui deixando, aí quando eles perceberam que eu não estava falando nada, eu estava quieta, só olhando para eles, aí eu falei assim: agora a gente pode conversar? Porque vocês estão muito acelerados. Os ânimos de vocês estão muito acelerados. Nós não vamos conseguir conversar. Então vamos falar de coisa boa? O que tem de bom? Tem só ruim aí nesse negócio? Não, tem coisa boa, gente. Então vamos lá, o que tem de bom? Tem isso. Então, aí eles começaram a falar algumas coisas boas, e aquele negócio de ruim começou a sair, sabe? E eles, no final, graças a Deus, conseguimos entrar num acordo, deles estarem melhorando, até mesmo um com o outro. Às vezes a gente olha só as coisas ruins, a gente só olha o que não presta, a gente só vê coisa ruim, e a gente não consegue extrair nada de bom. Nós precisamos olhar para o Cristo. Cristo é verdadeira fonte de alegria, e nele eu vou extrair a alegria para a minha vida, para que eu possa viver melhor e viver mais também. Último ladrão de alegria, vamos ver ele: ansiedade. Esse é difícil. Ô ladrão de alegria, essa tal de ansiedade, gente. Quer ver? Quem aqui hoje ficou ansioso? Eu também fiquei. Também. Quem aqui não ficou ansioso hoje? Pode levantar a mão. Quero conhecer você. Que bom, aleluia. Não ficou não, Jonas? Verdade? Nem um pouquinho? Depois eu vou conversar com você, tá?
Nem a irmã não ficou ansiosa, não, irmã? Não. Quem mais? Aqui, alguém não ficou ansioso hoje? Ei, gente, vocês estão ruins, hein? Também estou. Aí a gente fica ansioso, você fala assim, mas por que eu estou ansioso? E tem hora que você está ansioso, nem sabe por quê. Tem hora que você sabe por quê. Tem hora que você fala assim, estou ansioso por aquilo lá, por aquilo que aconteceu lá. Mas às vezes nem é tão problema assim, nem é tão motivo para você ficar tão ansioso assim. E às vezes não tem nada a ver. É coisa que você fala assim, fica caçando por que você está ansioso. Ô, maldita ansiedade. E essa ansiedade, ela é uma ladra de alegria, acho que a primeira delas. Filipenses 4, 6 e 7. Então, cada um desses capítulos nós vimos que tem um ladrão de alegria aqui. Não se aflijam ou não fiquem ansiosos com nada. Não fiquem ansiosos. Não se aflijam. Antes, em vez disso, orem a respeito de tudo. Sabe por que a gente fica ansioso? Porque a gente não ora. Simples assim. Se a gente trocasse a ansiedade pela oração, se o tanto que a gente fica ansioso, a gente orasse, gente, pelo amor de Deus, já tinha, olha, resolvido muitos problemas. É verdade? Você já parou para pensar nisso? O tanto que a gente fica ansioso, se você concentrar essa ansiedade na oração, já resolveu o problema. Já solucionou o problema. Então ele fala, em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. Conta para Deus. Fala com Deus. Chama a Deus e fala, Deus, eu estou assim, assim, assim. Vai lá no seu quarto. Senta na cama, ajoelha, sei lá, deita, faz alguma coisa. Fala assim, Deus, vem cá. Seguinte, eu estou malzona aí, hein? Estou ruim. O negócio está pegando, Deus. Estou chorona demais. Não quero ficar assim não, Deus. Não quero. E vou dizer para o Senhor, eu não vou ficar assim. Senhor, eu estou triste. Eu não vou ficar triste, porque o Senhor é a minha alegria. Então você vai falar com Deus aquilo que realmente você quer. É tudo o que você quer. Senhor, eu quero saúde, Deus. Eu estou enfermo. Eu estou doente. Eu quero saúde. Senhor, olha para mim. Contempla a minha vida. Você acha que Deus não vai olhar não para você? Ele é o nosso Deus. É que às vezes a gente prefere ficar ansioso. A gente prefere ficar com ansiedade porque a gente gosta dela. Parece que ela é uma estimação da gente. De ficar sem ansiedade parece que não vive. Parece que está ali, ó. Não, mas eu preciso dela. Eu preciso para viver. Eu tenho que ter ansiedade para me viver, senão eu não vivo. De jeito nenhum. Olha o que ele diz para a gente concluir. Não se esqueçam de agradecer-lhe. Sabe uma coisa que traz muita vida para nós? Que isso é comprovado cientificamente? A gratidão. Agradecer. Agradecer. Você já agradeceu hoje a Deus? Você já agradeceu por você? Já agradeceu porque Ele fez você? Já agradeceu porque está vivo hoje? Não? Então agradece. Faça esse exercício da gratidão. Isso vai mudar totalmente aquela tristeza que você sente. Esse ladrão de alegria não pode roubar, não pode continuar roubando a sua alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que ela excede, ultrapassa todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Então aqui tem um condicional. Às vezes nós paramos aqui, nós falamos, mas se eu fizer, não, a paz de Deus, eu só vou naquele versículo ali, ó. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente, ponto. Não, olha o que tem antes. Se vocês fizerem isso, então experimentarão. Você quer ter uma experiência com Deus? Quer experimentar coisas de Deus?
Faça isso, conte tudo para Deus. Fale a Deus em oração. Eleve os seus pensamentos a Deus. E saiba que Ele é poderoso para cuidar de você. Para cuidar desses ladrões de alegria, que eles não podem continuar roubando a sua alegria. Porque a nossa alegria não está simplesmente numa circunstância. A nossa alegria não está nem pessoas. A nossa alegria, amados, ela está no Senhor. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa alegria. Quero orar com você. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos adorar a Deus, orar ao Senhor. E que todas as tristezas, todas as coisas que têm roubado aquilo de bom que Deus tem para mim e para você, que você possa ter um foco, que você possa olhar para Jesus, e não ficar olhando as circunstâncias da sua vida, e não ficar simplesmente murmurando aqui e ali. Chegue em casa, irmão, irmã, glorifique a Deus. Abra a porta da sua casa glorificando, adorando a Deus, porque Deus olha para isso, e o inimigo também olha, porque quando você sai da igreja, e você murmura, você perdeu a bênção, já a tristeza começa a assolar você. Precisamos mudar o jeito de ser, mudar simplesmente as nossas atitudes, porque se você ouve a palavra e não pratica, Tiago diz assim, que você é semelhante à onda do mar, você vai e você vem, e não produz nada, e não produz coisa alguma. Não seja como ondas de mar, que vai e vem e não produz nada. A palavra de Deus, ela precisa ficar aqui no nosso coração, ela precisa fazer efeito na nossa vida, e ela precisa mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. E Deus quer fazer isso, mas não depende dele, depende de você, depende de mim. Curva a sua cabeça, nós vamos orar. Deus vivo, Deus fiel, nós cremos somente em você, Jesus. Nós acreditamos que o Senhor é a nossa verdadeira alegria. Nós queremos, Senhor, nos alegrar sempre na presença do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, Deus. Venha, Senhor, fortalecer cada um de nós. Renova, Senhor, renova sobre nós, Deus, a tua alegria. Alegria que permanece, não uma alegria que desvanece. Porque a alegria que o Senhor dá não é uma alegria passageira. Não é uma alegria simplesmente segurando um copo de cerveja, Senhor. Não é uma alegria simplesmente postando no Facebook ou nas redes sociais. Mas é uma alegria, Senhor, que é verdadeira, e não importa a situação, não importa a circunstância, não importa a dor, não importa o problema, a alegria do Senhor nos invade, Senhor.